Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de abrirmos o nosso coração para Deus. A cada dia que passa, nós devemos nos espiritualizar mais, porque a cada dia que passa é sinal de que nós estamos mais próximos da eternidade, mais próximos de passar dessa vida terrena. Então, essa vida física aqui nada vale para nós. Essa vida física é lixo, como diz São Paulo. Viver é lixo. O mais importante é Cristo, que vai nos dar a vida eterna, onde viveremos como anjos. Um dia Ele vai voltar para nos julgar e nós temos a esperança de ser admitidos no reino de Deus eterno, quando haverá felicidade em plenitude. Para isso, temos que ouvir a palavra de Deus e praticá-la e vivenciá-la. 24 de julho de 2020, sexta-feira, 16ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração católica temos o ofício do dia. Antífona da entrada. É Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor, de todo o coração hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom, porque sois bom. Salmo 53, versículo 6. Oração do dia. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs. Ó Deus, sede generoso com vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da profecia de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor, pois eu sou o vosso Senhor. Vou tomar-vos, um de uma cidade e dois de uma família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Quando vos tiverdes multiplicado e crescerdes na terra naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém, não se lembrarão dela, não a procurarão, nem fabricarão outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém trono do Senhor. Em torno dela se reunirão, em nome do Senhor, todos os povos. Eles não se deixarão mais levar pelas inclinações de um coração mau. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, queremos lembrar que estamos rezando pela pronta recuperação do nosso bispo diocesano, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, né? Está se recuperando da Covid-19 na residência, no lar, na casa episcopal. Agora vamos ao Salmo responsorial. O Salmo responsorial é retirado justamente do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 10º, 11 a 12b e 13, e o refrão 10º-d. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Vamos lá, repetindo. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho.
pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repitamos: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Lucas capítulo 8, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola, retificando. Me permitam aquecer as pregas vocais, por favor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à exegese, à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. Liturgia comentada do Santini, Antônio Carlos Santini. Em Terra Boa, Mateus 13, versículos de 18 a 23. Uma parábola, 4 terrenos. No Brasil Colônia, Padre Vieira escreveu um famoso sermão sobre o tema. A semente é sempre a mesma, a palavra de Deus, a boa nova da salvação. O semeador também é o mesmo, o próprio Senhor, o que muda é a terra. Veja bem, vamos repetir. A semente é sempre a mesma, a palavra de Deus, a boa nova da salvação. O semeador também é o mesmo, o próprio Senhor. O que muda é a terra. E a terra é a imagem do coração humano, que pode acolher de várias maneiras a semente que Deus ali vem plantar amorosamente. Como se trata de uma das poucas parábolas que o próprio mestre interpretou, conforme Mateus 13, versículo 18 e seguintes, fica fácil extrair sua mensagem. Na terra batida do caminho, o maligno arrebata a semente antes que possa penetrar e germinar.
Quem cede às tentações e sugestões do inimigo encarna bem este terreno. Os mestres da ascética e da mística sempre nos alertam para a necessidade de vigilância para fugir, até mesmo das ocasiões de pecado. Quem brinca com fogo, pois é, com fogo se ferirá. O terreno pedregoso simboliza volubilidade humana. A primeira dificuldade, obstáculo ou perseguição, logo brotam reclamações, amarguras, azedumes, vêm à tona sentimentos de desânimo, de impaciência que geram o comportamento de vítima e não demora a secar a plantinha que havia brotado. E os espinhos que sufocam a plantinha, hein? São as luzes do mundo, as seduções do paganismo, a saudade dos prazeres mundanos. No fundo do coração, apesar da experiência de Deus, ainda resistia a algum apego às delícias da sociedade sem Deus, onde se vive de lucro e prazer, e acima de tudo, onde há notável alergia a todo tipo de cruz. Enfim, temos a terra boa, ouvir a palavra, acolher com amor e permitir que ela dê frutos. Se por um lado tudo é graça, pois é Deus quem semeia, por outro lado tudo é cooperação com a graça, pois o Senhor respeita a liberdade de cada um. A seara viçosa e a fértil colheita dependem do jogo desses dois amores. Então a seara viçosa, bonita, e a fértil colheita, com muitos frutos, dependem do jogo desses dois amores. Um Deus que ama e alguém que se deixa amar, que se permite amar. Não podemos reclamar. Deus tem insistido em sua sementeira. Geração após geração, século após século, Deus tem sido fiel. Não nos faltou a sua palavra, não nos faltou a sua igreja, não nos faltaram os seus santos. Bem, devo confessar, não sabemos ser terra boa, mas podemos pedir a Deus que adube nossa terra, e Ele o fará, ainda que seu adubo sejam provações, sofrimentos e cruzes. Tudo por amor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem usar livremente este vídeo, que está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 /. Temos um texto do santo do dia escrito pelo padre Evaldo César de Souza. Ele escreve para o site a12.com. 24 de julho é dia de Santa Cristina. Cristina nasceu na Toscana, Itália, perto do lago de Bolsena, no ano de 288. Início da cristianização, hein? Com apenas 12 anos, morreu mártir, no ano 300 depois de Cristo. Era filha de Urbano, oficial do exército em Tir, na Etrúria, parte da Toscana. Urbano era rude de sentimentos e inimigo dos cristãos. Em sua própria casa, muitas vezes os cristãos eram submetidos a interrogatórios humilhantes. Diante de tais cenas, Cristina se perguntava qual o motivo da serenidade, da alegria dos cristãos, que ela já começava a admirar e venerar. A resposta lhe veio por uma escrava cristã, que a preparou para o batismo. Urbano desconfiava que a filha se interessava pela comunidade cristã. Deu-lhe ordem de prestar culto a ídolos, queimando incenso. A menina negou-se a isso. Interrogada pelo pai, Cristina respondeu: tolo é vosso medo, tola a vossa advertência. Diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos,
Eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou seu Filho Jesus, a este sim apresento sacrifícios de verdade e amor. A severidade do pai aumentou, mas Cristina respondia isso participando da celebração da Eucaristia e de outras reuniões dos cristãos, visitando os encarcerados, dando esmolas aos pobres. Sua coragem e caridade fizeram-na vender as imagens dos ídolos para adquirir bens em favor dos pobres. O pai ficou furioso. Por isso, Cristina foi chicoteada. Aos que lhe pediam que cedesse à vontade do pai, respondia: deixar a vida não me custa. Abandonar minha fé, isto nunca. Olha que exemplo. Urbano prosseguiu na tortura. A filha amarrada foi lançada ao fogo. O próprio pai fez isso. Conta a história que um anjo defendeu-a e as chamas não lhe queimaram. Ainda irado contra a filha, ordenou prendê-la. Então mandou amarrar uma pedra de moinho em seu pescoço e lançá-la ao lago. Conta-se que após lançada às águas, a pedra de moinho veio à tona, não permitindo assim que Cristina se afogasse. A exaltação de Urbano foi tão grande que morreu de colapso. Dio, sucessor de Urbano, também nada conseguiu de Cristina e por isso ordenou que fosse queimada viva. Segundo a história, o fogo não queimou a menina. Posta entre cobras, nenhuma a feriu. E tendo sua língua cortada, mesmo assim, cantou os louvores do Senhor Jesus Cristo. Então o juiz, enraivecido com os triunfos da jovem, ordenou sua morte a flechadas. Com isso, foi-lhe tirada a vida terrena e ela entrou na glória eterna. Que martírio, hein? Santa Cristina. Olha, eu falei que esse texto era do padre Evaldo César de Souza, mas a fonte é o Martyrologium Romanum, publicado no Brasil em 20 de 12 de 1898, ok? Reflexão. Deus acolhe o que é fraco para confundir os fortes. Na fraqueza física desta adolescente, ele mostrou a força da perseverança na fé que deve animar cada cristão. O testemunho de Cristina foi fiel a Deus, apesar de inúmeros e imensos obstáculos que teve de enfrentar em sua tenra idade. Que testemunho, hein? Oração, rezemos. Sede para todos nós, ó Deus onipotente, Deus altíssimo, El Shaddai. Sede para todos nós exemplo de fidelidade, de espírito resoluto, para que possamos imitar a vida de Santa Cristina, que sofreu e morreu professando a fé cristã. Dai-nos, por sua intercessão, a graça que ousamos pedir, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus para todos.